Olá, gente. Eu tô passando aqui. Quero conversar um pouquinho com vocês hoje sobre santidade, pois eu vejo que muita gente tem tantas dúvidas sobre esse assunto e, assim, às vezes é um assunto também que não é tão falado dentro da igreja, mas não é tão discutido dentro das igrejas. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês. E eu gostaria de ler com vocês 1 Tessalonicenses 4, versículo 7, onde vai dizer assim, que Deus não nos chamou para a impureza, Deus nos chamou para a santidade. Então, gente, as pessoas elas acham que a santidade é difícil de alcançar, que não são para elas. Inclusive, eu já escutei algumas pessoas falar, santo, só Jesus é santo. Então, nós não, ela já tem tipo como se fosse um preconceito sobre santidade. E eu gostaria de falar para você que, como diz a palavra, sem santidade ninguém verá a Deus. E que está no coração de Deus que nós venhamos buscar sermos santos. A palavra vai dizer ainda que sede santos, porque eu sou santo. E hoje em dia, é muito comum a gente ver as pessoas querem estar com Jesus e o pecado ao mesmo tempo. E eu gostaria de dizer para você que isso é impossível. Deus nos chamou para a santificação. E quando o cristão não quer viver uma vida em santidade, eles acabam não desfrutando dos prazeres do mundo e nem desfrutando dos prazeres de Deus. Então, eles acabam não vivendo nenhuma coisa e nem a outra. E santidade, gente, significa ser separado para Deus. Ou seja, nós precisamos nos separar do pecado para que nós venhamos nos aproximar de Deus. E como que nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso, gente, obedecendo os ensinamentos do Senhor nos ensinou, lendo a Bíblia. A partir daí, começa um processo na nossa vida. E esse processo, nós vamos começar a ver tantas mudanças na nossa vida, na nossa conduta, no nosso modo de viver. Como eu falei para vocês, santidade ela é um processo que ela começa lá desde o dia que nós aceitamos Jesus, em nossas buscas, tá ligada ao quanto nós oramos, o quanto nós somos vigilantes, o quanto nós colocamos em prática a palavra de Deus. Então ela é um processo. E assim, quando nós aceitamos Jesus, o que acontece? O Espírito Santo que recebemos, ele vem para nos dar força para vencermos o que, gente? O pecado. Porque nós não podemos confiar nas nossas próprias forças. Nós devemos confiar na força de Deus, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos ajuda a vencer o pecado. Nós não damos conta sozinhos. Tem muita gente, que não busca a Deus, não busca ler a palavra, e aí eles falam para você assim, mas eu não tô dando conta. Mas aí tá deixando de ler a Bíblia, tá deixando de orar, e eu gostaria de dizer para você que sozinho realmente a gente não dá conta. Você não vai dar conta. Então você precisa da ajuda do Espírito Santo. Isso são para todas as pessoas, gente, não existe exceção. É Deus, é o Espírito Santo que nos ajuda a vencer. Desde que o mundo é mundo, gente, o que separa o homem de Deus é o pecado. O perdão, gente, o confessar desses pecados reaproxima o homem de Deus. Então, o Espírito Santo, ele foi derramado sobre as nossas vidas por Jesus, e é ele que vai convencer o homem do pecado. Quando seguimos os passos de Jesus, como é seguir esses passos? Seguir os passos de Jesus, gente, é reconhecer que em algum momento nós vamos pecar, mas o pecado ele não precisa ser um lugar que você queira ficar. Ele pode ser um lugar de passagem. Ele pode ser um lugar só de passagem, de aprendizado na sua vida. Não é um lugar de permanecer, porque é justamente isso, gente, que separa o homem de Deus. Se chama pecado. Não é à toa, né, que a palavra vai dizer que o pecado traz morte. E é exatamente assim, gente. Enquanto a santidade, quando nós vivemos esse processo em santidade, às vezes as pessoas têm muita dúvida. Mas como assim ser santo, né? Isso é muito... Eu acho que elas levam muito para o lado da religião, a questão da santidade. E, gente, ser santo é algo simples. Ser santo não é não pecar nunca mais.
Ser santo é reconhecer o pecado no momento certo. Ser santo é ser alguém humilde. Ser santo é alguém que vive na dependência de Deus. Isso significa ser santidade. É reconhecer, é poder às vezes voltar atrás. Isso é desejo do coração de Deus que você busque santificação. Porque, como eu falei, sem ela é impossível que nós venhamos ver a Deus. Então, assim, ela é um processo onde nós vamos crescendo. É impossível o crente ser santo se ele não vai ler a Bíblia, se ele não vai orar, se ele não tem a presença do Espírito Santo, se ele não tem arrependimento. Então, esse é um processo constante em nossas vidas. É um processo que nós vamos conquistando dia após dia. Não existe a pessoa dizer que é santa e é santa pelo resto da vida. Isso não existe, gente. Se alguém contar isso pra vocês, isso não existe. Eu sou santo. Geralmente as pessoas muito religiosas, elas batem muito no peito para falar sobre essa santidade, né? Mas não é sobre isso, gente. Não é sobre isso. Santidade, ela tá ligado não a usos e costumes. Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas com isso, ao que elas estão usando. Muitas igrejas ditam essas regras que as pessoas só são santas porque se elas usarem determinadas coisas, e não é sobre isso, gente, não é sobre isso. Santidade está muito mais ligado ao seu relacionamento com Deus, né? O quanto o Espírito Santo pode te constranger em determinadas... Você ouvir o Espírito Santo do que não está ligado a usos e costumes. Eu mesmo tenho esses exemplos, né? É claro que quando você busca uma santidade e tem o Espírito Santo, ele vai te constranger. Eu mesma já passei por N situações onde eu já estava arrumada para sair e o Espírito Santo me constrangeu com a roupa que eu ia vestir. E aí eu ter que trocar a minha roupa. E eu tenho certeza que muitas pessoas aí vão se identificar com isso. Quem faz isso é o Espírito Santo em nossas vidas. Não é o homem, é o Espírito Santo. Pois é ele que vem nos convencer. Às vezes o homem está falando, mas se o Espírito Santo não vem nos constranger, se nós não temos uma busca lá atrás, que ele mesmo venha nos constranger, às vezes as pessoas elas não vão ouvir, porque elas vão dizer que aquilo é só do homem. Então, essa santidade que eu estou falando, ela é um processo, ela é uma busca constante, uma busca diária. Todos os dias nós temos que querer estar santos, buscar a santidade, pois ela é um processo. E é o desejo do coração de Deus para vocês, que nós alcancemos todos os dias da nossa vida essa santidade. E santidade, gente, não é não pecar nunca mais, mas é entender que Deus... Ele pode nos perdoar todos os dias da nossa vida. Nós podemos recomeçar uma nova história em Deus. Nós temos o livre acesso a Deus. Nós somos livres para acessar o Espírito Santo todos os dias na nossa vida. E assim, com certeza, gente, é algo do coração de Deus para vocês. Então, essa é a palavra que o Senhor deixou hoje, trouxe ao meu coração para que eu deixasse para o coração de vocês. E foi muito bom estar com vocês. Muito obrigada, né? Que vocês possam ver esse vídeo e que Deus possa falar mais no coração de vocês. Obrigada, gente. Tchau, tchau.